Boa tarde, internacionalistas. Meu nome é José Renato, já me apresentei em outras oportunidades, principalmente através do e-mail, já encaminhei materiais a respeito dessa disciplina. Disciplina esta de introdução aos estudos das relações internacionais. Hoje nós teremos o nosso primeiro encontro. Esta disciplina, felizmente ou infelizmente, será ministrada somente por EAD ao longo desses 15 encontros. A aula que começa hoje no dia 14 de abril, nós iremos tendo 15 encontros, se seguirmos rigorosamente os 15 encontros, encerraremos ao final de julho. Não será necessário termos os nossos encontros já no mês de agosto. Sejam bem-vindos à Universidade Federal de Santa Maria. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto o vídeo de saudação, mas eu gostaria também de exibir esse vídeo ao final da nossa aula de hoje, aula 01, aula de apresentação da disciplina. Pois bem, meus caros internacionalistas, eu gostaria de ler um texto de minha autoria para causar um certo impacto em relação a essa área epistêmica que se chama Relações Internacionais, que vocês iniciaram a trajetória a partir de segunda-feira, este curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Bem, eu vou fazer aqui a leitura de uma forma bastante pausada para que vocês possam compreender aqui a minha provocação. Eu quero aqui estimular insights, quero estimular um debate, quero estimular também uma reflexão. Ok? Vamos lá, então. Iniciando, então, a leitura do texto. A guerra é um acontecimento social presente e persistente durante toda a história humana. Em praticamente todas as organizações sociais, ela foi praticada de alguma forma. Pesquisas interculturais sobre a guerra estimam que por volta de 95% de todas as sociedades conhecidas se engajaram ao menos alguma vez em algum tipo de guerra. Na guerra, as contradições humanas são indubitavelmente expostas, e não é surpreendente que os textos conhecidos destaquem os feitos bélicos de reis, deuses e heróis. A mais antiga obra literária, a Epopeia de Gilgamesh, narra as aventuras do rei de Uruk. Os primeiros hieróglifos egípcios, assim como os escritos chineses, gregos e romanos, evidenciam a centralidade da guerra. Relatos orais de grandes partes da sociedade sem escrita repetem este padrão, assim como no período paleolítico, ou em grupos indígenas nas Américas, é possível encontrar diversas pinturas rupestres que retratam conflitos armados entre grupos inimigos. A guerra era vista por alguns dos primeiros filósofos gregos, os chamados pré-socráticos, como uma força ordenadora e criadora, parte inuletável do cotidiano e metáfora para se refletir ao constante fluxo temporal e sucessão de eventos que traz consigo conflito, como é o caso de Heráclito, que diz em um de seus fragmentos: guerra como pai de todas as coisas, e de tudo é rei. Alguns torna deuses, ao restante dos homens os faz escravos, a outros faz livres. Heráclito, 2001, página 44. Desde o surgimento das primeiras civilizações, as unidades políticas, sejam elas cidades-estados, monarquias, repúblicas ou grandes impérios, se utilizaram das armas para dominar e conquistar os adversários, ou se defenderem deles. Os caros internacionalistas, a guerra está intimamente ligada à política, pois se de um lado a guerra é uma força extraordinariamente destrutiva do status quo, ao mesmo tempo ela é uma potência criadora, na medida que ela é não só um dos elementos, não só de conservação, mas também de construção de uma nova ordem política. No século XX, o advento das bombas atômicas, a destruição de proporções inéditas, lembre-se, Primeira Guerra Mundial, mais de 20 milhões de mortos, além das perdas materiais. A Segunda Guerra Mundial, com mais de 60 milhões de mortos, além das perdas materiais. Então, causado por essas duas grandes guerras mundiais, tomaram a guerra um evento no qual a destruição por ela causada pode ter consequências incalculáveis ao planeta, podendo mesmo destruir toda a civilização em overkill. Para finalizar, o nascimento da área de relações internacionais
ocorre justamente após a Primeira Guerra, que era até então chamada, pelos contemporâneos, aqueles que viveram a Primeira Guerra Mundial, de Grande Guerra. E o objetivo da nossa área, a área de relações internacionais, era evitar que novos conflitos bélicos, como a Primeira Guerra Mundial, ocorressem. Vejam, meus caros, a nossa área já fracassou no início do seu objetivo, que era a ocorrência de um novo conflito, como foi a Primeira Guerra Mundial. Tivemos a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito que teve maior número de perdas humanas, maior número de perdas materiais do que a própria Primeira Guerra Mundial. Mas, embora as relações internacionais, meus caros, sejam uma ciência da paz, o fenômeno da guerra sempre esteve intrinsecamente ligado à nossa área, à história humana, principalmente. A guerra é o tema mais estudado, o tema mais pesquisado, o tema mais debatido, o tema mais problematizado na nossa área de relações internacionais. Então, a pergunta que eu faço para começar a nossa aula após a leitura desse texto, e se vocês quiserem, eu posso deixar esse texto disponível para vocês. Por que a guerra acompanha a história da humanidade? E aí, pessoal, para ilustrar ainda mais a leitura desse texto, gostaria aqui de ressaltar que no período de entre 1480 e 1700, as principais potências europeias estiveram, em grande maioria do tempo, envolvidas em algum conflito. Vejam, então eu vou ressaltar, entre 1480 e 1700, a França esteve envolvida em 34 guerras, a Espanha em 36, a Inglaterra em 24 e o Sacro Império em 25. Meus caros internacionalistas, depois da leitura desse texto, depois dessa provocação, eu gostaria aqui de continuar com essa pergunta, que vai ser a pergunta que vai praticamente ser o tema, um dos temas da nossa disciplina de introdução aos estudos das relações internacionais. Por que a guerra acompanha a história da humanidade? Por que a guerra é um grande fenômeno estudado pelas relações internacionais? Porque as relações internacionais, que são uma ciência da paz, que busca a paz, tem como objetivo a paz, mas sempre vai estar enfocada nos estudos sobre a guerra, sobre o fenômeno da guerra. Gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou acabar de dizer a partir de agora. Geopolíticos norte-americanos acreditam que a projeção que os geopolíticos norte-americanos fazem do mundo daqui a 25 anos, eles acreditam que vai ser de uma unipolaridade consolidada, onde os Estados Unidos manterão ainda a liderança, uma liderança hegemônica no mundo, e isso por 5 razões. A primeira razão para os Estados Unidos continuarem nessa liderança, nesse poder hegemônico, é em relação principalmente ao seu poder incontestável em termos militares. Vocês acompanharem estudos a respeito dos gastos militares dos americanos em 2019, 2020, 2021, é o país, o Estado que mais gasta, tem um orçamento que mais gasta do ponto de vista de armas e defesa. Então, o primeiro elemento que os geopolíticos norte-americanos apontam que os Estados Unidos se manteriam como hegemônicos ainda no mundo, num período de 25 anos, o primeiro aspecto é relativo à questão do poder militar, um poder militar incontestável, sem comparação com outros países, com outras nações. O segundo aspecto é relativo à moeda norte-americana, o dólar. Na projeção desses geopolíticos norte-americanos, os norte-americanos, o dólar ainda vai continuar sendo a moeda mais importante do mundo, não só no comércio internacional, mas a mais utilizada em todo o mundo. Uma moeda praticamente, entre aspas, corrente de todo o mundo. O terceiro aspecto, que eu acho muito importante ressaltar para vocês, que dizem os geopolíticos norte-americanos dessa manutenção dos Estados Unidos como a principal superpotência, tendo um protagonismo no cenário internacional, é relativo à influência que os Estados Unidos têm perante as instituições internacionais. A ONU, a OMC, a Organização Mundial da Saúde, entre outras instituições internacionais, que os Estados Unidos ainda manteriam essa influência, principalmente nos bastidores em relação a essas instituições internacionais. Então, só ressaltando os 3 pontos que eu já destaquei. Primeiro, o poder militar. Segundo ponto,
a questão do poder econômico, principalmente em relação ao dólar. Terceiro aspecto, relativo, então, a essa capacidade de influência nas instituições internacionais. O quarto aspecto, meus caros, a questão da língua inglesa. A língua inglesa, que é praticamente também, quase, vamos dizer, entre aspas, uma segunda língua utilizada em todo o mundo. A força da língua inglesa, na música, a força da música inglesa, não só da música inglesa, do cinema hollywoodiano, entre outras formas dessa indústria cultural norte-americana, está se projetando no mundo e ainda mantendo-se como uma grande influência cultural no mundo. É o que os autores gostam de chamar de soft power. Deixa eu só ver sua pergunta aqui, que eu acho importante. Yuri, vamos lá? Eu posso depois passar toda essa lista de autores desses geopolíticos norte-americanos, mas eu posso já aqui citar pelo menos um, para você já anotar, o Joseph Nye, que é um dos autores do livro Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais. Meus caros, eu estou indo muito rápido, vocês estão entendendo? Está tudo bem? Fernando, Yuri. Tranquilo, pessoal? Está interessante ou não? Maravilha, obrigado. Vamos lá, então, obrigado. Então, falei da questão da força militar, falei da questão do dólar, né, de ser a moeda mais importante. Terceiro aspecto, a capacidade de influenciar instituições internacionais. O quarto aspecto, então, relativo a esse soft power, a indústria cultural, a música, a arte, vários elementos que os Estados Unidos influenciam o resto do mundo. Ou seja, aquele processo que nos anos 60, 70, 80 diziam a ocidentalização do mundo, que alguns autores vão dizer, não é ocidentalização do mundo, não se trata a respeito disso. Na verdade, o que está acontecendo no resto do mundo é uma americanização do mundo. Civilizações orientais, civilizações milenares, que são influenciadas pela cultura norte-americana, pela cultura estadunidense. Né? O Japão, a China, a Índia, que são civilizações orientais, civilizações milenares, com histórias muito antigas, entrando em choque com essa cultura norte-americana e sendo influenciados pela essa cultura norte-americana. Então, esse seria o quarto elemento dessa influência do ponto de vista do soft power, do poder cultural norte-americano no resto do mundo, que manteria ainda essa liderança, que manteria essa hegemonia dos Estados Unidos perante o mundo. Né? E o quinto cenário, que eu acho muito interessante destacar para vocês, os grandes cérebros do mundo estão localizados onde? Estão concentrados onde? Nas principais instituições de pesquisa, de educação norte-americana. Harvard, Yale, Princeton, entre outras instituições norte-americanas, que são as mais bem conceituadas, com o maior corpo de professores qualificados, discentes qualificados, e as grandes mentes da China, da Índia, da Inglaterra, de outras partes do mundo que vão aos Estados Unidos, porque lá é onde está a grande produção acadêmica, a grande produção de pesquisa do mundo. Os principais institutos de pesquisa que apontam quais são as principais universidades no mundo, as principais universidades no mundo estão localizadas nos Estados Unidos. Então, essa questão dos grandes cérebros estarem nos Estados Unidos seria um quinto elemento e que reforçaria na concepção desses geopolíticos norte-americanos a manutenção dos Estados Unidos como a grande potência ou a superpotência ainda num período de 25 anos. Yuri, internacionalistas, nessa concepção, nesse cenário projetado daqui a 25 anos, então seria mais ou menos, eles afirmam que seria de uma unipolaridade consolidada. De uma unipolaridade consolidada, em que os Estados Unidos, então, exerceriam essa hegemonia, essa força perante o mundo, através dos instrumentos de hard power, normalmente caracterizado como instrumento de força, de pressão, de coerção, e principalmente instrumentos também de soft power, que é o poder suave, é o poder de cooptação, é o poder de sedução. É mais ou menos aquela frase que vocês devem se lembrar, provavelmente vocês já ouviram, né, do Trotsky, que é conquistar corações e mentes. Por que é mais fácil conquistar corações e mentes? Porque a capacidade de resistência quando você conquista corações e mentes é menor.
No hard power, que você tem que exercer a coerção, a violência, o uso da força, há resistência. Haverá resistência. No soft power, não. Você tenta dar um poder brando, um poder suave, um poder que você tenta seduzir coração e mente. O Joseph Nye, que foi apresentado agora há pouco pelo Yuri, acabei de apresentar para vocês todos internacionalistas, ele trouxe um novo conceito, que é uma soma do hard com o soft power, que na verdade seria o chamado smart power, que seria essa nova forma dos Estados Unidos tentar manter e consolidar o seu poder. O que é o smart power? É o uso adequado e somado do hard e do soft power. Não é hard nem é soft power. Na verdade, é um uso inteligente dessas duas formas de se exercer poder. Por isso, seria esse smart power, seria uma forma muito melhor do que o hard e o soft power, para que então as demais nações, os demais países entenderem que os Estados Unidos são vitais, né, para o sistema internacional. É claro que isso seria uma visão dos geopolíticos norte-americanos nessa projeção do mundo daqui a 25 anos. Tudo bem? Dito isso, vamos então aos geopolíticos russos. O que diz os geopolíticos russos numa projeção num período de 25 anos também? Na visão dos russos, eles acreditam que haverá uma terceira guerra mundial. Uma guerra mais brutal, mais violenta, mais sangrenta, com mais perdas humanas, com mais perdas materiais do que foi a Segunda Guerra Mundial. E nessa visão dos geopolíticos russos, nessa terceira guerra mundial, que haveria um choque entre dois grupos constituídos. O grupo formado pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, e aí a gente poderia adicionar a Austrália, a Nova Zelândia e Israel, fazendo parte dessa coligação, dessa aliança, né? Além dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, então Israel e mais Austrália e Nova Zelândia, talvez alguns países da América Latina, fariam parte desse grupo. E os russos, geopolíticos russos, dizem que a outra aliança formada, né, seria estabelecida, evidentemente, pela Rússia, pela China, pela Índia, pela África do Sul. Claro, se Israel está de um lado, os países árabes estarão do outro. Países árabes, e por incrível que pareça, pessoal, os geopolíticos russos colocam nesse grupo, essa aliança constituída nessa Terceira Guerra Mundial, o Brasil. Conseguiram ler uma sigla que foi bastante utilizada nos últimos tempos por um economista, Jim O'Neill, né, que formou principalmente a partir da política externa do ex-presidente Lula. Notaram que tem um grupo aí formado nessa projeção geopolítica dos russos? Então, na visão da geopolítica dos russos, teríamos um mundo conflituoso, não seria um mundo de uma unipolaridade consolidada, seria um mundo de uma multipolaridade conflituosa, isso mesmo, Pedro, uma multipolaridade conflituosa e que haveria sempre uma tensão, uma polarização sempre muito acentuada nesse cenário internacional. Os geopolíticos russos, então, eles têm uma visão extremamente pessimista da realidade internacional. Se, por um lado, acabei de dizer para vocês, dos geopolíticos norte-americanos, eles têm uma visão que a projeção do mundo daqui a 25 anos é de um mundo de paz, de prosperidade, de harmonia internacional e de consolidação do poder hegemônico norte-americano, na visão dos geopolíticos russos, é um cenário pessimista, é um cenário de guerra, é um cenário de polarização, é um cenário de tensão. E é um cenário, então, de multipolaridade conflituosa. Chegamos, então, ao terceiro cenário, disse o norte-americano, o russo. O terceiro cenário é dito pelos chamados geopolíticos meridionalistas, é a visão meridionalista. Isso aqui é consolidado principalmente por intelectuais do que antigamente nós dizíamos, países periféricos, países do terceiro mundo, né? Mas normalmente são brasileiros, argentinos, indianos, até mesmo chineses,
A gente não já pode dizer que a China é de terceiro mundo, jamais, né? Nesse cenário onde ela já projeta a China se tornar a principal economia do mundo, e isso praticamente, essa projeção é praticamente muito bem assegurada, e essa tensão, essa polarização, essa tensão entre Estados Unidos e China começa a se acentuar cada vez mais nesses últimos anos. Já era demonstrada na gestão do ex-presidente Barack Obama, acentuou-se durante a gestão do Trump e aumentou ainda mais agora na gestão do presidente norte-americano Joe Biden. Né? Mas na visão meridionalista, não haveria uma terceira guerra mundial. E tampouco também haveria um cenário de projeção protagonismo por parte dos Estados Unidos. Já te respondo, Pedro. Paulo. Nessa terceira visão dos meridionalistas, eles dizem o seguinte: vai haver ainda tensão entre as grandes potências, sem sombra de dúvida. Mas agora nós vamos ter um cenário de multipolaridade benigna, onde não haverá agressão entre as grandes potências, mas essas tensões, essas polarizações entre as grandes potências vão acontecer em outros locais. Não haverá choque direto entre eles. Onde vai acontecer? Na Ásia, na própria Europa, na África, na América Latina. Então, esses conflitos, essas tensões, que não serão diretas, ocorrerão em outra parte. Não haverá um choque direto entre elas, entre essas grandes potências, entre os Estados Unidos, China, Rússia, entre as potências europeias, na visão dos meridionalistas, mas acontecerá na periferia do mundo. Deixa eu ler a pergunta do Pedro Paulo. Perfeito, muito bem, Pedro. Excelente pergunta e observação, né? Chega a ser uma observação e uma pergunta ao mesmo tempo, com certeza. Ela está intensificando cada vez mais o uso do smart power, não só utilizando instrumentos do hard e também do soft power, né? E você disse muito bem, né? À medida que ela aumenta a sua indústria cultural, o seu cinema, entre outros elementos, para alcançar outras partes do mundo, é uma forma de demonstração, não só do soft power, mas fazendo uso tanto do hard e do soft power. Pedro Paulo, internacionalistas, antigamente os autores diziam que o poder econômico era soft power, não era um poder, o poder econômico não poderia ser considerado um poder duro, um hard power. Hoje não há mais contestação. Hoje já chegamos à seguinte conclusão: poder econômico é hard power. Ter força econômica, grandeza econômica, é um elemento de poder, de hard power. Não pode ser visto e limitado a somente um poder de soft power. Mas havia um embate entre os autores. Normalmente eles sempre consideravam que o poder econômico não poderia ser visto como um poder forte. Mas é interessante, Pedro, que se eu demonstrar nas próximas aulas, nossos encontros, eu vou demonstrar para vocês esse embate entre China e os Estados Unidos, e aí também eu já faço aqui uma provocação, não precisam me responder hoje, mas a China quer, como os Estados Unidos foram ao final da Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, passar a sua cultura, as suas tradições, a sua língua para o resto do mundo? Ou será que a China só quer vender seus produtos, prosperar economicamente, ter uma pujança econômica, e aí teria um comportamento completamente diferente do que foi os Estados Unidos, do que são os Estados Unidos hoje, e diferentemente também da União Soviética no contexto da Guerra Fria, que também tentaram conquistar corações e mentes, né, no contexto da Guerra Fria. É uma pergunta que vocês não precisam me responder hoje, mas eu gostaria que vocês refletissem em relação a isso. Se a China tem, de fato, uma ambição, um desejo de transferir, não seria o termo adequado, mas de repassar ao resto do mundo a sua cultura, as suas tradições, a sua própria filosofia, a sua língua. Da mesma forma que foi o projeto ambicioso dos Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial. Sim, isso mesmo, Maria. Será que tem essa ambição de dominação cultural? É uma pergunta que eu deixo também para vocês, e vocês vão ter uma surpresa, mas vai ser uma característica da minha disciplina. Eu vou deixar mais perguntas, mais dúvidas, mais questionamentos para vocês refletirem, e é claro que vocês vão colocar isso no papel a partir das tarefas que eu vou exigir que vocês façam na minha disciplina, que vai ser também uma forma de avaliação
na minha cadeira de introdução aos estudos das relações internacionais. Pois bem, pessoal, dito isso, esse foi o início da nossa aula, praticamente quase 30 minutos, fazendo essa breve introdução. Eu gostaria agora da participação de vocês, se for possível por áudio. Qual desses três cenários é o mais provável? E qual desses três cenários que a gente pode refutar de uma forma bastante categórica? Esse cenário não vai acontecer de forma alguma. Parece que o Pedro já se apresentou com a primeira pessoa a falar. Pedro, por favor, pode abrir o seu áudio e fica à vontade. Não vale a pena ler ali que o Yuri colocou primeiro, professor? Que ele colocou antes de mim. Segura aí, Pedro, então. Vamos lá. Tá, pode ficar à vontade, sim, Yuri. Deixa eu reler a sua pergunta. Eu gostei dessa turma, além de entrar no horário, ainda fazem perguntas extremamente inteligentes. Parece que já estão formados em relações internacionais, né? Não precisa ensiná-los. Vamos lá. Então, a perspectiva do geopolítico chinês de conflitos isolados na periferia não caracterizaria uma repetização das guerras por procuração na época bipolar da Guerra Fria? Sim, sem sombra de dúvida. Temos uma característica, Yuri, muito similar ao que foi da Guerra Fria, nessa visão, principalmente desses geopolíticos chamados meridionalistas, no qual englobam chineses, brasileiros, indianos, entre outros países, entre outros geopolíticos de outras partes do mundo, né? Nessa visão. Nós teríamos um quadro muito parecido do cenário da Guerra Fria, mas qual que seria a diferença, Yuri? Nós teríamos uma multipolaridade, grandes potências, né, voltando mais ou menos uma característica, Yuri, como foi o cenário da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, onde não havia uma superpotência, como foi, por exemplo, o mundo pós-Guerra Fria, e até interessante, Yuri, internacionalistas, o único momento na história das relações internacionais que uma potência foi chamada de hiperpotência, talvez não exista mais nenhuma na história da humanidade, foram os Estados Unidos após o final da Guerra Fria. Os Estados Unidos nos anos 92, 93 eram chamados de hiperpotência, pois era uma potência, quer dizer, uma hiperpotência muito superior aos demais países. Você já sabe que durante o contexto da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética eram chamados de superpotências. Antes do período da Segunda Guerra, ao final da Segunda Guerra Mundial, todos os demais países eram chamados de potências dominantes, ou grandes potências. Então, vejo conceitos que nós vamos trabalhar nessa disciplina de grandes potências dominantes, superpotências e também de hiperpotência. Mas nós vamos chegar lá, até lá. Deixa eu ver. Então, a diferença, nós estaremos no cenário de multipolaridade. Um cenário de multipolaridade benigna, e os conflitos não seriam, por exemplo, uma guerra como foi a Guerra do Vietnã, que aconteceu no contexto da Guerra Fria, onde houve uma invasão norte-americana, ataques norte-americanos contra o Vietnã. Na verdade, seriam outras formas também, Yuri, internacionalistas, de guerra. Né? Vejam agora, por exemplo, esse caso da Ucrânia. Os Estados Unidos estão participando diretamente do conflito? Em termos, sim, né? Os países da OTAN estão participando de forma direta do conflito? Em termos, sim, Yuri. Por quê? Vende armas, dá suporte financeiro, dá suporte logístico, dá orientações do ponto de vista tático, do ponto de vista estratégico. Yuri, internacionalistas, nós estamos diante, então, de uma guerra em que não há um envolvimento direto dos Estados Unidos, entre aspas, direto dos Estados Unidos, dos membros da OTAN, mas há uma participação no conflito em auxílio, em diversos itens, diversos componentes. Perceba, Yuri, que a guerra, então, por exemplo, essa guerra entre Ucrânia e Rússia, teria mais ou menos seria um exemplo assim, bastante singular do que seria esse cenário dos meridionalistas. Pedro, pode fazer sua pergunta, a sua afirmação, né? Eu acredito que particularmente, lógico, existem, como o senhor mesmo falou, são três visões diferentes que são moldadas a partir de realidades sociais diferentes, né? Então, os russos dificilmente vão ter uma visão semelhante aos americanos, exatamente pelo país que eles nasceram.
Mas eu tendo a acreditar, e lógico, todas as opções são viáveis, eu tendo a acreditar mais numa visão periférica, no sentido dos países mais de terceiro mundo, por um motivo muito simples. A China, ela teve um crescimento econômico gigantesco, principalmente num período de paz. Então, e a guerra em si é muito cara e muito custosa. Então, por mais que existam, e é o que aconteceu desde o final da Segunda Guerra, essas guerras menores de procuração, não se teve mais nenhum conflito grande, porque isso impediria, por exemplo, um crescimento econômico ou um avanço tecnológico nas áreas necessárias, né? Então, eu acredito que a tendência é tu ter esses conflitos menores, como, por exemplo, a China realizando conflito com Taiwan, fazendo aquelas pressõezinhas ali, o envolvimento indireto, mas direto dos Estados Unidos, do Japão, mas nunca a níveis maiores que causem esse caos, como os russos falaram. E eu, particularmente, entendo que a visão americana também não seja adequada, porque assim como os impérios eles crescem, eles caem. Então, o dólar já teve uma desvalorização muito grande, novas moedas surgem. A gente não pode. Tem uma frase sobre isso, né? Existe a marcha inexorável do tempo. A gente não pode desconsiderar o que o tempo faz com as mudanças que o universo traz, né? Então, eu acredito que a visão mais propícia a se tornar realidade seja de ter uma multipolaridade, inclusive se tomando os caminhos adequados até o Brasil crescendo, principalmente pela capacidade de produção brasileira. Hoje a gente meio que se subentende, mas o Brasil tem um potencial muito grande, como o país sempre teve, né? E então talvez seja uma das possibilidades, na minha visão, a possibilidade multipolar talvez seja mais adequada para os próximos anos. Maravilha, Pedro. Então, na sua visão também seria um cenário de multipolaridade, como você já acabou de dizer, e provavelmente, então, você aponta o cenário meridionalista como mais adequado com tudo que está se construindo na atualidade. Perfeito. Deixa eu ver a Emily aqui. Obrigado, Pedro, pela contribuição. Fora a evolução dos armamentos desde a Segunda Guerra, por incrível que pareça, os líderes não querem destruir o mundo com uma terceira guerra, mas sim ter mais poder. Com certeza, né? E há formas, né, de evitar conflitos como uma terceira guerra mundial, né? Há outras formas de fazer uma guerra não direta, evitando que haja um envolvimento de outras potências militares e principalmente nucleares, né, Emily? Então, muito bem destacado por ti esse aspecto. Alguém gostaria de fazer algum apontamento, alguma observação? Davi, por favor, fica à disposição, por favor. À vontade, Davi. Tá dando para me ouvir? Ah, sim, perfeitamente. Bom, fazendo coro aos pontos que o Pedro e o Yuri salientaram, me parece que essa possibilidade da existência de várias potências coexistindo e não da hegemonia de uma sobre as outras, como os geopolíticos americanos apontam, parece ser o cenário mais provável, porque seria otimista demais, de um ponto de vista favorecendo os Estados Unidos, acreditar que eles atingiriam essa hegemonia suprema. E eu acho que é de um pessimismo quase descabido acreditar que existe realmente a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Contudo, a gente está presenciando agora, né, a situação de guerra na Ucrânia, e houve um aumento muito grande nas tensões entre essas superpotências que possuem armamentos nucleares e que, consequentemente, gera esse medo de um possível conflito de maior escala. Mas, ao mesmo tempo, essa destruição em massa seria extremamente prejudicial, como a Emily falou. Portanto, essa visão de que pode sim haver outras formas de conflito que não sejam um conflito direto e de uma manutenção desses conflitos, tensões e negociações entre diversas potências, principalmente os países emergentes, como o Brasil e países da África subsaariana, que tem um contingente populacional em potencial muito grande e que por muitas vezes são desconsiderados, mas no longo prazo, esse contingente populacional aliado a boas estratégias de desenvolvimento
pode levar ao surgimento de novas potências que vão sim alterar essa estrutura do balanço de poder nas políticas internacionais. Esse é o ponto que eu queria acrescentar. Maravilha, Davi. Muito bem apontado. Adorei a sua fala. Gostei muito do Pedro, da Emily, Yuri. Obrigado pelas contribuições. Acho que é nesse sentido, né, que a nossa aula tem que caminhar. E gostei muito da participação de vocês. O cenário meridionalista parece o cenário mais provável para esse mundo daqui a 25 anos. É o cenário que a gente parece ter mais subsídios teóricos, parece que são os elementos categóricos que nós temos mais à vista, né, do que um cenário tão otimista de uma manutenção, ou a tentativa de uma manutenção de um poder norte-americano, principalmente através daqueles 5 elementos que eu havia destacado para vocês, e do cenário russo, que é um cenário extremamente pessimista, né, de uma guerra generalizada, de uma grande guerra mundial, e que seria extremamente prejudicial não só para as populações humanas em todo o globo, mas principalmente para os países diretamente envolvidos. Pedro, já passo a palavra para ti. Vamos ler aqui o comentário da Isabela. Sim, com certeza, Isabela, concordo contigo, né? Eles acreditam que nessa visão, como você disse muito bem dito, muito bem escrito, não haveria uma resistência por parte dos demais países, aceitariam essa liderança, essa hegemonia norte-americana. É um cenário muito otimista e, como você disse muito bem, né, Isabela, um pouco arrogante, muito prepotente, né, e acreditar que esses 5 elementos sejam tão efetivos para essa manutenção, para essa preservação desse poder. Mas é bem interessante hoje a gente fazer essa reflexão. Gostei bastante da participação de vocês. Pedro Paulo, por favor, com a palavra. Pedro? Opa, conseguindo me ouvir? Sim. Eu estava pegando o fone. Sobre a visão dos geopolíticos dos americanos, concordando completamente com a Isabela, eu acho que é muita prepotência, principalmente para os Estados Unidos, que se mostravam tão grandes e hoje em dia estão se mostrando tão pequenos para o mundo. E quanto à visão dos regionalistas de multipolaridade, eu concordo com todo mundo que acho que seja, concordo com o senhor também que seja a mais provável, mas eu acho a palavra benigna muito otimista para uma espécie como a humana que, sabe, desde sempre a gente faz guerras. O primeiro livro, a Epopeia de Gilgamesh, conta sobre uma guerra. A gente aprendeu a matar antes de aprender a escrever. Então, assim, eu não acredito muito nesse otimismo todo. Infelizmente, eu acho que os russos, talvez não terceira guerra no sentido que a gente já viu, mas talvez em outro modo, talvez ela seja provável também. Maravilha. Sim, Pedro, por favor, desculpa. Pedro? Não, então, é porque essa visão de que a raça humana vai parar com as guerras, a gente já acreditava nisso no início dos anos 2000. E aí a gente teve a guerra da Geórgia, teve agora a guerra da Ucrânia, teve a guerra da Síria, teve tantas inúmeras guerras, provavelmente vai ter uma guerra na Etiópia daqui a alguns anos, enfim. Em vários países vão ter guerras e eu não acredito que isso vai parar, infelizmente. Maravilha, Pedro. Gostei da sua fala. Todas as falas foram muito corretas, muito adequadas. E eu agradeço demais. Pedro, e internacionalistas, vocês querem depois o texto que eu fiz a leitura? Depois disponível? Deixa eu ver aqui os comentários. Maravilha, sim, posso encaminhar, sim. Gostei do Pedro também já fazendo uso daqui também do texto da questão da guerra, que é uma questão que a gente vai refletir bastante nessa disciplina. Deixa eu ver aqui as observações. Ana, muito bem, exatamente concordo com o Pedro Paulo, acredito que a guerra será muito mais ideológica que um choque propriamente dito, mas a guerra física de momento não vai deixar de existir. Muito bem dito também, Ana, correto, isso mesmo. O João Vitor concorda com o Davi, eu acho que a África é um continente relativamente inexplorado, que tem visto grande crescimento populacional, acho que lá poderia acontecer um novo imperialismo, dessa vez entre Estados Unidos e China. Na verdade, né, João, já acontece a busca pelos recursos naturais, as matérias-primas entre as grandes potências no continente africano, né? Não só Estados Unidos, Rússia e China, Israel, né, como outros países europeus que ainda tentam manter um certo prestígio, embora não tenham, né, naquelas regiões onde eles praticamente dominaram ao longo do século XIX, e que foi o grande zênite europeu, né, naquele momento, do imperialismo europeu na África.
Deixa eu ver aqui, Maria, sim, vocês querem os textos, então depois eu deixo disponível, então, esse texto que eu fiz a leitura da aula de hoje. Pessoal, adorei a participação de vocês, deixa eu ver aqui o Pedro, vamos passar para o plano de ensino, né? Professor, existe a possibilidade que ao invés de uma dominação cada vez maior da China, comece a ocorrer o contrário, como por exemplo a emancipação de Hong Kong e Macau, que são áreas muito prósperas e pertencentes ao governo chinês. Isso também é um cenário assim que eu acho que o poder chinês cada vez econômico é incontestável, os gastos chineses no poder militar estão se tornando cada vez maiores, a marinha chinesa está se tornando também cada vez mais fortalecida. Os Estados Unidos, desde o governo do Barack Obama, começou a não prestar atenção, mas deixou de ser o foco geoestratégico, geopolítico, a questão do Oriente Médio, mas já desde o governo do Barack Obama dos Estados Unidos começou a se preocupar com a questão do Pacífico. Então a quinta frota norte-americana cada vez mais está muito atenta ao que está acontecendo no Pacífico, e cada vez mais os Estados Unidos têm tentado aproximar, não somente do Japão, que já é um parceiro estratégico, mas de outros países também na Ásia, né? E aí é até interessante também essa rivalidade China e Japão novamente ganhando novos contornos agora no século XXI. E a Isabela, sem contar com o grande investimento que a China está fazendo na África de uns anos para cá. Sim, né, Isabela, não só na África, mas também aqui na América Latina, comprando terras no Paraguai e tendo cada vez mais uma postura cada vez mais incisiva, muito mais direta, né, aqui na América Latina, na África, entre outras regiões. E é engraçado, né, como que ainda aquele sentimento em relação ao Japão da Segunda Guerra Mundial, vários países asiáticos que têm uma maior aceitação da China do que o próprio Japão, né? Então isso também é um outro aspecto muito importante. Deixa eu ver, Pedro, a construção da nova capital do Egito, sim, com certeza, Pedro, e aí, é claro, também, essa rivalidade que se torna cada vez maior, né, Lucas, entre China e Estados Unidos, e os Estados Unidos sempre teve na sua política externa demonizar os seus inimigos, né, os seus adversários, ou possíveis adversários. A gente pode pensar na história norte-americana, os índios, durante o período do próprio desenvolvimento da história dos Estados Unidos, e aí a própria construção do cinema norte-americano, só cinema hollywoodiano, temos os índios na própria consolidação do território interno norte-americano. Depois, isso foi em relação aos alemães na Segunda Guerra Mundial, vence os alemães na Segunda Guerra Mundial, o nazismo, que era considerado o grande flagelo do mal, a exposição do mal, depois se torna a União Soviética o mal, depois os terroristas, terroristas do Oriente Médio, né, vão se tornar os grandes inimigos dos Estados Unidos. Agora parece que o alvo está se modificando, né? Praticamente agora a China vai se tornar um novo inimigo dos Estados Unidos. Além isso, sem dúvida também do Japão. Pessoal, vou passar aqui para o plano de ensino, gostando muito da participação de vocês. Vocês estão bastante ativos e propositivos. Eu gosto muito dessa postura. Vamos lá, então, eu vou apresentar aqui o plano de ensino, tá bom, pessoal? Não está tão bonitinho, queria ter feito no Prezi, ficou um pouco simples, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, onde que está. Daqui a pouco eu já passo aqui. Só um minutinho, pessoal. Já vai abrir aí para vocês. Já estão conseguindo visualizar? Sim? Maravilha, então. Vamos lá. Então, introdução ao estudo das relações internacionais, o nome da disciplina. Uma disciplina de 4 créditos, código R1009. Então, disciplina de introdução ao estudo das relações internacionais, você já me conhece. José Renato Ferraz de Silveira, meu nome. Esse é meu e-mail, vocês podem conversar comigo direto por ele, jrferraz@hotmail.com. Nossos encontros às quintas-feiras, das 14 às 16 horas e 20 minutos. Mas, se vocês acharem conveniente, a gente pode ampliar esse horário, não muito mais depois das 17 horas, mas a gente pode chegar até as 17 horas de encontro da nossa presente disciplina. Tudo bem? Depois a gente pode conversar a respeito disso, ampliando um pouco o horário, então, da nossa aula. Prosseguindo, então. O objetivo dessa disciplina de introdução ao estudo das relações internacionais
estar familiarizado com o estado da arte das relações internacionais, examinando seus conceitos. Então, nós vamos ver conceito de Estado, o conceito de sistema internacional, esse que acabei agora de dizer, poder hegemônico, hegemonia, o próprio conceito de hegemonia, que é um termo bastante interessante para a gente discutir, a questão de polaridade, polarização, multipolaridade, unipolaridade, bipolaridade. Então, vários conceitos que a gente vai discutir, conceito de percepção de ameaça, vários conceitos que nós vamos trabalhar numa unidade em específico. As dinâmicas das relações internacionais e os debates através da evolução histórica da política internacional. Esquematizar as principais especificidades do campo de estudo das relações internacionais e demonstrar suas repercussões no cenário do sistema internacional. Claro, também não podemos perder de vista, né, determinar o perfil do profissional de relações internacionais e seu campo de atuação, uma disciplina introdutória, né, tendo uma noção sólida de seu papel no mercado de trabalho. Vamos falar, então, um pouco a respeito também do campo profissional de relações internacionais, o mercado de trabalho de relações internacionais, que a gente não pode perder também isso de vista. Bom, aqui, então, eu divido as unidades que nós trataremos ao longo dessa disciplina nesses 15 encontros, né, começando hoje com o primeiro encontro, a aula de apresentação. Unidade 1, Introdução às Relações Internacionais, a construção de uma disciplina, nascimento do curso no mundo e no Brasil. Então, eu vou fazer uma distinção, quando foi o nascimento, por exemplo, no mundo, que foi lá em 1919, depois da ocorrência da Primeira Guerra Mundial, como tinha dito aqui no meu texto, né, depois da Primeira Guerra Mundial, que foi chamada de Grande Guerra pelos contemporâneos, eles nem imaginavam que teria uma Segunda Guerra Mundial com o maior número de perdas humanas e perdas materiais, mas criaram uma disciplina, um campo, né, que tinha muita relação com a ciência política, muita relação com principalmente com o direito e com a história, né? E é interessante que surge lá em Gales, no país de Gales, né, a primeira cátedra de relações internacionais tratando a respeito desse nosso campo, dessa nossa área epistêmica. Claro, vai se estudar aqui no Brasil, anteriormente a 1974, sem sombra de dúvida, mas, na verdade, o primeiro curso de relações internacionais nasce em Brasília, na UNB, né? Em 1974, a partir de lá, depois nos anos 90, começa a pulular no Brasil todo curso de relações internacionais, não só em Brasília, mas em praticamente todos os estados do Brasil, né? E aumentando cada vez mais o número de profissionais na área de relações internacionais. O ponto 2, campo de estudo, debates metodológicos, e o ponto 3, que é bastante interessante também a gente tratar, profissional de RI, e o campo de trabalho. Eu até pretendo também, nesse 1.3, dar algumas dicas, algumas sugestões em relação ao andamento, à trajetória de vocês no curso de Relações Internacionais, algumas dicas que eu acho conveniente vocês seguirem, mas, enfim, cada um segue o caminho, né? A unidade 2, Relações Internacionais e sua interdisciplinaridade. Interessante essa unidade 2, que nós vamos falar as conexões que ocorrem entre relações internacionais e outros campos, né? A ciência política, a economia, a sociologia, a história e o direito. Claro que o campo das relações internacionais é um campo muito pluridisciplinar, né? Interdisciplinar. Ele está em conexão com diversas áreas das ciências sociais e das ciências humanas. Até nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, a ciência política tentou se apropriar do campo das relações internacionais. Eu até digo para vocês que há uma relação incestuosa nos Estados Unidos entre relações internacionais e ciência política. Eu digo uma relação incestuosa que seria, então, ciências gêmeas, né? E há uma tentativa, de fato, de uma apropriação da ciência política sobre o campo das relações internacionais. Vamos, então, fazer um debate nesse sentido, demonstrando cada vez mais essa conexão entre RI e as demais áreas das ciências sociais, das ciências humanas, né? A unidade 3, que eu acho que é uma das unidades que eu mais gosto nessa disciplina, é relativa aos conceitos. Praticamente aqui eu acho que nós teremos vários debates, várias discussões bastante pertinentes em relação aos conceitos clássicos, né, e conceitos contemporâneos em relação às relações internacionais. Então, unidade 3, né? Então, conceitos clássicos, conceitos contemporâneos. Unidade 4, o ambiente internacional e suas características. Vamos falar, então, sobre sistema internacional, sobre atores internacionais. A gente já pode utilizar aqui uma terminologia da professora Pessequilo, né? Cristina Soriano Pessequilo, uma das grandes
autoras no Brasil de relações internacionais, que ela divide em 3 grupos, né? Os estados, que de acordo com a visão realista são os principais atores, né? As forças transnacionais e, é claro, as OIGs, que seriam as organizações intergovernamentais, né? Que seriam, então, divididas em 3 grupos, né? Relativo, então, aos atores internacionais e a questão do meio internacional. Vejo que a unidade 3 e a unidade 4, ela tem uma característica, as 2 unidades têm características de serem mais conceituais, né? Então, nós teremos, nesse momento, aulas mais de caráter conceitual, mas eu vou tentar, na medida do possível, tornar os nossos encontros também bastante interessantes nesse sentido. A unidade 5 aqui vai ser muito interessante, nós vamos fazer aqui um debate, e eu vou apresentar as principais teorias das relações internacionais, né? Realismo, idealismo e liberalismo, e marxismo. Claro, pessoal, vocês terão, ao longo da trajetória no curso de Relações Internacionais, 3 cadeiras de teorias, né? Teoria das Relações Internacionais A, Teoria das Relações Internacionais B e Teoria das Relações Internacionais C, né? Na A, vocês discutirão as principais correntes teóricas, que seria o primeiro, segundo e terceiro debate das relações internacionais. Na Teoria das Relações Internacionais B, o 4º debate das teorias que seriam as novas teorias, as teorias pós-positivistas, né, como elas são chamadas, e que ocorrem, então, no 4º debate das relações internacionais, e a teoria das relações internacionais C, que, de fato, o professor Igor Castellano, que leciona essa disciplina, essa cadeira, ele promove ali uma revisão de todas as teorias que foram discutidas nas 2 teorias anteriores, mas também vocês fazerem exercícios, reflexões analíticas do uso dessas teorias para novos fenômenos das relações internacionais. Quais teorias são as mais adequadas para entender os novos fenômenos das relações internacionais? Então, a unidade 5, nós vamos ter uma introdução a respeito dessas teorias. Tudo bem? A unidade 6, debates contemporâneos das relações internacionais, então algumas temáticas nós podemos aqui discutir, a questão da globalização, dos direitos humanos, do meio ambiente, conflitos internacionais e processos de integração. Então, tornando a disciplina um pouco mais atualizada, debatendo temas dessa natureza, desses diversos temas, né, muito interessantes que nós temos na nossa área de relações internacionais. E, por fim, a unidade 7, Brasil e as relações internacionais, vamos discutir a questão do Brasil e as relações exteriores, né? Constituição Federal de 88, né, que tem no seu artigo 4º lá, quando diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí vem lá todos os incisos e o parágrafo único. Vamos tentar fazer um exercício de tentar memorizar, né, todos os incisos e também o parágrafo único. Pilares da política externa brasileira, vamos ver esses incisos e trabalhar em cima desses incisos, e o Brasil e seu papel no sistema internacional contemporâneo. E aí é interessante que a gente faça também análise do comportamento do Brasil em diversos fenômenos nesses últimos anos, né, nessa última década, né, a respeito de como foi o comportamento do Brasil em relação a esses temas. Né. Esses, então, seria a unidade 7, a gente encerra essa disciplina de introdução ao estudo das relações internacionais. Bom, a bibliografia que já está no plano de ensino, são essas que são apresentadas. Eu tenho um livro que eu destaco, vou apresentar para vocês, que eu tenho aqui, disponível. O terceiro ali, do Robert Jackson e George Sorensen, que é esse aqui. Acredito que vocês vão utilizar esse livro também na disciplina de Teoria das Relações Internacionais IB. Eu tenho esse livro. Nós vamos utilizar bastante nessa cadeira, nessa disciplina. E o último livro ali, ó, Introdução às Relações Internacionais, que é o livro da Cristina Soriano Pesiquilo, né? Eu tenho ele aqui, não o livro impresso, mas eu tive que fazer uma cópia dele, né? Então, esse é o livro da Cristina Soriano Pesiquilo, que também vai ser bastante utilizado. Vou utilizar esse livro aqui também, que é o Dicionário de Relações Internacionais, para a gente trabalhar a respeito dos conceitos. Então, esse livrinho aqui foi escrito por 3 autores brasileiros, que é Introdução às Relações Internacionais, Teoria e História, de Jones Val Brito Gonçalves, Thiago Ivaldão e Dario Alberto de Andrade Filho, que são assessores do Legislativo. Né? Bom, esses seriam os livros que nós utilizaremos, entre outros, que depois eu vou citando para vocês. Muitos deles, Marina, têm disponíveis na nossa biblioteca da nossa universidade. Principalmente aquele ali que é muito interessante, Marina, o da Karen Mingst, Princípios de Relações Internacionais.
né? Nós temos um bom acervo biográfico em relação a esses livros da nossa área de relações internacionais. E aqui, os livros complementares, né? Eu destaco o livro do Joseph Nye, Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, nós vamos utilizar nessa cadeira, mas caso eu for o professor da disciplina de História das Relações Internacionais A e B, nós vamos utilizar muito esse livro, Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, uma leitura essencial para entender as principais questões da política mundial. Tudo bem? Entre outros livros, né, mas esses que estão constando no plano de ensino, mas eu utilizarei também outras obras que eu, na medida do possível, estarei sempre citando quais são esses autores. Muito bem. Bom, vamos ver aqui o cronograma da nossa disciplina, como que serão os nossos encontros. Estamos tendo hoje nossa primeira aula, dia 14 de abril, primeira aula, unidade 1. Semana que vem, infelizmente, nós teremos o feriado, dia 21 de abril, né, mas retomamos a aula no dia 28 de abril com a segunda aula, que é a unidade 1. Né? No dia 5 de maio, teremos a terceira aula, ainda a unidade 1. No dia 12, 19 e 26 de maio, 12 e 19, a unidade 2, então 2 encontros para a unidade 2, e no dia 26 de maio, a unidade 3, a nossa sexta aula. Vejam, 4 aulas durante o mês de maio. Né? Em junho, teremos, então, a unidade 3 no dia 2 de junho, a oitava aula, unidade 4, 9 de junho, 16 de junho, a unidade 5, e também no dia 23 e 30, 16, 20 e 30, então, a unidade 5, e depois, para conseguirmos concluir as 15 aulas, ainda no mês de julho, teríamos o dia 7 e 14, a unidade 6, e no dia 21 de julho e 28, a unidade 7. E assim concluindo a nossa disciplina ainda no mês de julho, né, com os 15 encontros. Pessoal, esse é um planejamento prévio. Caso aconteça alguma eventualidade, a gente pode utilizar as aulas do mês de agosto, já que as aulas encerram somente depois da segunda quinzena de agosto. Né? Mas, a princípio, o cronograma da nossa disciplina, nós concluiremos os nossos encontros do dia 28 de julho. Então, vocês praticamente teriam o mês de agosto, assim, já livres da minha disciplina de introdução aos estudos das relações internacionais, né? Tendo, então, os nossos 15 encontros. Bom, vamos então para uma parte que vocês mais gostam, né, que é a respeito das avaliações. Né? Vocês vão ter 3 avaliações nessa disciplina, né, ou 3 métodos avaliativos, sendo mais correto na minha leitura. Né? Nós vamos ter uma prova de 5 questões, a prova então valendo 10, com cada questão valendo 2 pontos, é uma prova individual, como nossos encontros são EAD, né, já vou definir aqui com vocês quando eu encaminho as 5 questões. Vamos voltar aqui. Ó. Se vocês estiverem de acordo, eu penso em encaminhar a prova, as 5 questões, no dia 7 de julho, então na 12ª aula, as 5 questões, para vocês entregarem as 5 questões, encaminhando para o meu e-mail, no dia 28 de julho. Vou repetir e reiterar. Eu encaminharei com certa previsão a prova no dia 7 de julho, 5 questões muito amplas, muito gerais, tentando abordar todos os temas que nós tratamos nessa disciplina, no dia 7 de julho, 5 questões, e tendo, então, a entrega definitiva da prova no meu e-mail no dia 28 de julho. Tudo bem, pessoal? Aqui o Pedro já disse ok, os 2 Pedros já disseram ok. Acredito que então todos estejam de acordo. Eu vou aqui fechar essa apresentação para vocês darem uma olhada na minha prova, no modelo da minha prova, que eu também já tinha encaminhado por e-mail de vocês, para vocês terem uma ideia, mas eu vou modificar um pouquinho, mas é mais ou menos esse formato. Vou encerrar aqui a apresentação, a gente já volta depois a ver a apresentação para vocês terem uma olhada. Nós vamos agora, eu vou acessar o Moodle, para vocês terem uma noção de como que são as minhas provas. Deixa eu acessar aqui o Moodle. Cadê o Moodle? Aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se já está abrindo.
Já consegue visualizar? Acredito que sim, né, pessoal? Aqui está o Moodle da nossa disciplina. Imagino que vocês já devem ter consultado. Eu praticamente todos os dias vou estar inserindo novos materiais para vocês consultarem. Vamos dar uma olhadinha aqui no Moodle. Então, aqui, a disciplina de Introdução aos Estudos das Relações Internacionais, aula número 1. A única coisa que eu consegui fazer é deixar claro aqui todas as aulas com os títulos das aulas. Pelo menos isso já está muito bem feito. A aula número 1 já estou satisfeito, já deixei muito material, né, já deixei bastante material aqui, né, então o plano de ensino, talvez eu tenha que refazê-lo, porque eu inseri novos materiais. A apostila 1, 2, 3, 4 e 5 já tinha encaminhado para vocês, isso aqui vocês não precisam me entregar, mas é para vocês estudarem, tem uma forma de estudo que eu acho interessante, de disponibilizar esse tipo de material para vocês. Tá? Aqui vai ter o Diário de Relações Internacionais, daqui a pouco a gente já vai conversar a respeito dele, e aqui tem outros livros aqui clássicos para vocês acessarem, não só para a minha cadeira, mas para as demais disciplinas. Depois vocês baixem tudo isso aqui e terem no computador de vocês para depois vocês lerem e acessarem. Vamos dar uma olhada aqui na prova, espero que vocês consigam visualizar. Vou ter que acessar de novo. Só um minutinho, pessoal, a sessão expirou. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Consegue acessar? Conseguem visualizar? Sim? Sim, prof, tá tudo certo. Maravilha, Marina. Vamos dar uma olhada aqui, então, na prova. Ó, então aqui, a prova, vocês estão vendo que é uma prova de História das Relações Internacionais da Guerra Fria, mas é só para vocês terem um modelo, né? Aqui também está o nome das alunas que fizeram a prova naquela oportunidade, então vai ter o nome da disciplina, o nome do professor, vai colocar o nome, vai ser individual, vai ter o ano, o semestre, né? Aí vai ter aqui, pessoal, vai ter o cabeçalho com o título da disciplina, então vai ser prova de introdução ao estudo das relações internacionais. Eu vou deixar aqui de uma forma bastante didática, pedagógica, quais são os temas que foram discutidos. Vejo que aqui na Guerra Fria foram todos esses temas que foram discutidos. E aqui vai ter as instruções, pessoal. Vai estar lá, coloque o nome no local indicado, confira, vai ter só 5 questões dissertativas, evitar erros de língua portuguesa, a interpretação das questões é parte do processo de avaliação, e aí boa prova para todos e todas. Aí, pessoal, vai ser assim, ó. Vai ter aqui, então, as questões, né? Vai ter a questão que vai ser bem geral, e aí vai ter, por exemplo, como esse aqui, esse exemplo. Fundamente com os autores tratados na disciplina. Vai ter o valor e a extensão máxima. Né? Então, aí eu sempre peço que vocês sigam religiosamente a extensão máxima de cada uma das questões. Então, a prova tem mais ou menos essas peculiaridades, essa característica. A única característica que vai ter nova, que eu vou colocar entre parênteses, quais pontos que devem ser tratados na questão, que devem ser discutidos na questão, na resposta de todos vocês. Mas ficou claro, pessoal, como que é o modelo da minha prova? Bem simples, né? Vai estar lá os temas da prova, de como que é a formulação da prova, e temas bem amplos, bem gerais sobre os temas que nós discutiremos. Tudo bem? Mais ou menos esse, então, o formato da nossa prova. Opa, cancelar. Vamos voltar, então, pessoal. Vamos voltar para a apresentação lá. E aí a gente depois aqui vê o diário do portfólio. Maravilha. Vamos olhar aqui a apresentação. Voltando. Tá. Eu desconto, Maria. Muito bem perguntado. Desconto o ponto, não cancela a questão. Na verdade, praticamente não anula a questão. Só se dizer uma grande besteira, né, Maria, internacionalistas. Só se dizer uma grande besteira do que não foi perguntado, fugir do que foi questionado. Mas, normalmente, a forma que eu avalio, Maria, é bem assim. Correto, meio certo e errado. É dessa forma que eu avalio. Tudo bem? E procurem fazer individualmente a prova, tá? Vamos então aqui. Bom, então a prova de 5 questões vale 10 pontos. E o portfólio, que é o chamado diário, né? Vocês podem chamar de portfólio diário, que é uma forma de resumir aula por aula nesses nossos 15 encontros. Vou fechar aqui de novo, vamos dar uma olhada lá no modelo do diário. Para vocês não terem dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem. Caso vocês ainda fiquem com dúvida, vocês podem me encaminhar um e-mail, tudo bem? Vamos dar uma olhada lá de novo no Moodle, para vocês terem uma noção. Fugiu aqui, cadê o Moodle?
Curso RI. Um minutinho. Tá, vamos voltar ao Moodle. Deixa eu ver se já abriu para vocês. Está abrindo. Maravilha. Vamos dar uma olhada lá no diário também, um modelo de diário, para vocês terem uma noção do que se trata. Tá aqui, ó. Apostila 5, prova diário de relações internacionais. Tá abrindo, pessoal. Maravilha. Esse é o portfólio que é utilizado nas principais instituições estadunidenses, norte-americanas, na Inglaterra, na Unicamp também é utilizado esse portfólio, na Universidade de São Paulo também é utilizado esse portfólio. Eu já utilizo com os alunos de relações internacionais já há algum tempo. Normalmente os alunos não gostam no princípio, depois eles gostam, porque é uma ferramenta de estudo, é uma forma de estar estudando semanalmente, mensalmente, a disciplina. Né? Então vamos dar uma olhada aqui no portfólio de um colega de vocês, de relações internacionais, então também foi de uma cadeira de história, ele foi muito criativo, utilizou aqui, né, a Revolução Francesa, né? Ele colocou o nome do professor, colocou aqui então um sumário, né? Fez aqui o sumário com introdução, os conceitos, porque é um resumo de aula após aula, né? Ele optou por temas. O Thiago ele optou por temas e não fez aula 1, aula 02, até a aula 15. Fica a critério de vocês definirem se vocês querem fazer por temas ou por unidade, como eu dividi também a nossa disciplina, ou por aula 1, aula 2 até a aula 15. Que vocês vão entregar novamente. Ah, tá. Isso que também é uma questão também muito importante, né, pessoal? Vocês vão me entregar o diário portfólio junto com a prova também no dia 28 de julho. Vocês vão encaminhar para o meu e-mail, tanto a prova e o portfólio no dia 28 de julho. Mas aí a pergunta que vocês vão me fazer, então a aula 15 já não entra no diário, não entra no diário a aula 15, já que vocês vão entregar justamente na nossa última aula, no dia 28 de julho. Então, no diário entra até a aula 14, tudo bem? Entra até a aula 14. Vamos explicando aqui, qualquer dúvida vocês me perguntem. Então vai ter a introdução, que é necessária, a introdução, e aí o Thiago ele dividiu por temas, né? Então, nessa disciplina a gente tratou, ele fez aqui vamos ler aqui. Portfólio é um método mundialmente famoso pela sua eficácia e ajuda na aprendizagem, utilizado na Universidade de Excelência como Harvard, ele escreveu, digitou errado, Oxford, USP, entre várias outras, e como objetivo a recapitulação das temáticas apresentadas em aula, assim como também auxiliar na repetição com o fim de memorizar o conteúdo de História das Relações Internacionais. Vocês vão estar utilizando a introdução ao estudo das relações internacionais. Aí ele faz aqui o agradecimento, né, que é um método de aprendizagem que incentiva a produção e que, embora a tarefa seja difícil e cansativa, trará bons frutos de conhecimentos. E aí ele começa, então, a tratar, né, a cada um dos temas. Né? Aqui ele discute a questão dos conceitos, ele vai apresentando os conceitos, o que ele pesquisou, o que teve em aula, né? E ele vai apresentando aqui os conceitos que foram discutidos na disciplina de História das Relações Internacionais. Todos esses conceitos nós vamos ver agora na introdução ao estudo das relações internacionais. Aí, por exemplo, eu trouxe esse elemento, essa discussão sobre mecanismos psicológicos para o processo de informações. Ele também fez um resuminho do que foi tratado no dia do nosso encontro, né? Aqui todos os termos. Aí depois começamos a discussão sobre o tema da ascensão do mundo ocidental, né? A partir da obra do Paul Kennedy. Aqui, pessoal, aqui interessante, vocês podem também inserir imagens, quadros, tabelas, personagens históricos que foram citados. Fica a cargo de vocês fazer essa pesquisa em casa, né? E isso é muito interessante. Sempre, pessoal, colocando a fonte de onde vocês pesquisaram. Aqui ele foi colocando mais informações. Colocou o mapa, olha o mapa dele, que bacana. Né? Inserindo informações sobre cada um desses impérios que foram discutidos, né? Caso europeu, inseri mais aqui um mapa, mais texto, aí inseri personagens históricos, né, que foram citados em aula, outros personagens que ele achou interessante pesquisar, que ele ficou curioso em estudar, por exemplo, o Hideyoshi, e aí ele foi inserindo Paul Michael Kennedy, que foi um autor que nós trabalhamos na disciplina de História das Relações Internacionais. Eu citei nessa aula o Thomas Hobbes, ele foi pesquisar a respeito do Thomas Hobbes. Citei também a Rainha Vitória, ele pesquisou a respeito da Rainha Vitória, inseriu uma imagem, né? E aí foi seguindo. Aí, pessoal, vamos dar um prosseguimento aqui, né? Vou lá para o final. Aí, lá no final, ele fez todos os resumos das aulas,
fez aqui uma conclusão, né, que ele faz um comentário sobre a disciplina, ele poderia ter inserido também a participação dele, a questão da leitura, a questão da pesquisa. Vocês podem, então, fazer um comentário com uma conclusão a respeito do que vocês acharam da disciplina, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, fazer também uma avaliação do meu desempenho como professor. E, é claro, é fundamental colocar as referências, né, a tudo que vocês pesquisaram, né. Meus caros alunos, entra também, Pedro, entra também. O que é a minha dica que eu faço, que eu sempre sugiro para todos os alunos de todos os semestres, quando eu leciono e insiro essa metodologia de aprendizagem, esse instrumento de aprendizagem, instrumento de avaliação. Comecem desde sempre, não deixem para o final, não deixem acumular as nossas conversas, as nossas aulas, as pesquisas que vocês farão ao longo da disciplina. O ideal é ter disciplina. O ideal é ter disciplina, então fazer toda semana um pouquinho, né, para que depois, no final, fazer uma revisão final, para depois encaminhar para o meu e-mail. Tudo bem, Pedro? Então, já começa a contar hoje já a primeira aula de apresentação, né, com uma primeira unidade, Pedro, internacionalistas. Esse, então, é o portfólio. Portfólio esse que já é utilizado, como disse aqui o Thiago, né, em Harvard, em Oxford, em Cambridge, em instituições norte-americanas, aqui no Brasil, na USP, na Unicamp. Eu acho que é uma ferramenta de avaliação, uma ferramenta também de ensino-aprendizagem muito adequada, principalmente para alunos da graduação, alunos que estão inseridos no ensino superior, porque em ensino superior você deixa de ter uma postura muito passiva. No ensino superior você tem que ter uma postura ativa e propositiva, você tem que ir atrás das informações. Tá disponível, Maria, muito bem, está disponível sim no Moodle, e Maria Internacionalistas. Depois, se vocês quiserem, encaminham outros modelos, que outras alunas também fizeram nas outras cadeiras, para vocês terem vários modelos, e aí vocês definirem qual é o modelo que vocês vão seguir. Às vezes você, não quero fazer uma capa tão bonitinha, eu quero ser um padrão, né? Eu vou utilizar padrão ABNT, a folha de rosto, sumário, então, vou encaminhar, Maria, prometo, vários modelos para vocês terem uma ideia, né, de como se faz esse portfólio. Mas Maria Fernanda, Internacionalistas, o ideal é vocês já começarem desde hoje, não querem hoje, né, mas já semana que vem já começar a fazer o sumário, já ter uma capa, uma folha de rosto, preste atenção de não colocar o meu nome, né, o nome de vocês, já vários diários, chega ao final do semestre, depois de 3, 4 meses o aluno entrega com o meu nome, né. Eu sou professor e eu faço ainda o portfólio, né? Então é bom sempre se policiar em relação a esses erros, né? Vocês devem ter recebido por e-mail. Eu acho que eu mandei também um outro modelo, um modelo mais formal do diário, do portfólio. Aí o aluno não modifica, né? Não substitui o ano, que é 2022, não substitui a cidade, que é Santa Maria. Vocês estão na Universidade Federal de Santa Maria, tem que colocar, inserir Santa Maria, né? Ali no final do ano 2022. Pode deixar que eu também encaminho um modelo para vocês. Vou fechar aqui a apresentação do Moodle, mas deixa eu só retornar aqui, pessoal. O Moodle, então, está dessa forma, com vários livros, mas ainda há muito material para ser inserido. Né? Deixei aqui, por exemplo, na aula 2, não é na semana que vem, no dia 28 de abril, o primeiro texto que vocês vão ler, que eu quero que vocês leiam até o dia 28 de abril, esse texto que está aqui, o Ensino das Relações Internacionais, Problemas e Perspectivas, do Shigenori Miyamoto, professor da Unicamp, foi meu professor também na PUC São Paulo. Então, eu quero que vocês leiam esse texto, porque vai ser o nosso debate na próxima aula, no dia 28 de abril. Mas tem aqui também lista de livros, né, livros para vocês verem, tanto do ponto de vista literário, também da nossa área de relações internacionais, tem um outro texto aqui também para vocês darem uma olhada. Mas à medida que o tempo for passando, eu vou inserindo novos textos, até nós temos uma boa quantidade aqui de textos até a aula 15, tá bom? Vou encerrar aqui então essa apresentação do Moodle. Vamos retornar. Então, Thiago, alguns livros têm disponíveis PDF, outros não, que nós utilizaremos. A ideia é sempre também encaminhando e-mail para vocês, dizendo quais serão os próximos textos que nós leremos, e muitos desses textos, às vezes, vocês vão ter que acessar na nossa biblioteca, tá bom? Darina, por favor.
Prof, desculpa, travou meu áudio aqui, eu não consegui entender qual dos textos que é para ler, que você falou, acho que é dia 22, eu não consegui compreender bem. Tranquilo, Marina, tranquilo. Dia 28 de abril, nós vamos ler o ensino das relações internacionais, problemas e perspectivas. Mas, de qualquer forma, Marina, ao final da aula, depois que também eu vou encaminhar a gravação para vocês, eu vou mandar um e-mail para vocês com o texto da próxima aula, tá bom? Eu mando o texto. Prof, muito obrigada. Não seja por isso. Sempre à disposição. Sempre vou estar também, sempre encaminhando e-mail para vocês, sempre acesso os e-mails de vocês, porque eu sempre vou estar encaminhando novas informações e novos materiais também, né? Não se assustem com a quantidade de material que eu for encaminhando semanalmente, diariamente e até o horário. Não fiquem verificando isso também, por favor. Tá? A promessa que eu tenho hoje, encaminhar qual que é o próximo texto, do dia 28 de abril, mandar o texto que eu li para vocês agora há pouco, eu fiz a leitura, né, da aula número 01, né, e também mandar outros modelos de portfólio para vocês já terem mais ou menos uma ideia, né, do que nós vamos, para vocês terem uma ideia do que vocês vão seguir como padrão, né, de portfólio. Vamos aqui voltar àquela apresentação para continuar o nosso encontro de hoje. Propósito, pessoal, estão gostando da aula? Tá tranquilo? Tá bom? Maravilha. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Valeu. Fico feliz. Vamos lá, então, pessoal. Já está aí, apareceu. Então, pessoal, prova de 5 questões, valendo 10. O portfólio, valendo 10. E aí, uma nova invenção, eu tive esse insight nesses últimos dias, e eu quero que vocês sejam as minhas cobaias nessa nova forma de instrumento avaliativo, que são 5 textos até 2.600 palavras, também valendo 10, cada um valendo 2 pontos. Professor, então no dia 28 de julho, eu vou encaminhar as 5 questões de prova, sim. Dia 28 de julho, também vou encaminhar o portfólio para o teu e-mail, sim, os 2 juntos. E esses 5 textos, como que vai ser, professor? Vou encaminhar também os 5 textos no dia 28? Não, pessoal. O que eu gostaria de combinar com vocês, para vocês terem uma disciplina em relação principalmente à minha disciplina? Estou sendo redundante. Vocês estarem focados e motivados na minha disciplina. Até a unidade 5, vou escrever aqui também para deixar registrado, embora isso também vai ficar registrado na aula. Da unidade 1, cadê? Da primeira aula, deixa eu ser mais claro, da primeira à 5ª aula, vocês vão produzir um texto de até 2.600 palavras. Um texto, depois eu já explico, pessoal, fiquem tranquilos. Então, da primeira à 5ª aula, vocês vão produzir um texto de 2.600 palavras encaminhando para o meu e-mail. Daqui a pouco eu já vou falar quais serão as temáticas. A 5ª, a 10ª aula, vocês vão encaminhar, vocês produzirão, né, 2 textos de 2.600 palavras. Já deu 3. E da 10ª, a 15ª aula, mais 2 textos. Mas o que é isso, professor? O que você quer que faça com esse texto de 2.600 palavras? É muito pouco, dá 2 páginas. Bom, vocês vão pegar um tema das relações internacionais em voga hoje, e vocês vão produzir um texto, né, até 2.600 palavras, um caráter extremamente ensaístico, né? Mas, professor, qual que é o objetivo disso? Pessoal, quanto mais lê, quanto mais escreve, melhor você fica. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Não tem qualquer tema, seja de 2021 e principalmente de 2022, né? Claro, qual que é o grande tema, Pedro, internacionalista do momento? Que praticamente a nossa comunidade epistêmica só discute e fala sobre isso. Na TV falou praticamente durante todo o mês de março. Da Ucrânia. Mas vocês podem escolher qualquer tema relacionado à política externa brasileira, à União Europeia, aos Estados Unidos, à China. Fiquem livres para escolher qualquer tema, mas que seja um tema contemporâneo. Que seja um tema contemporâneo, mas é claro que vocês, na escrita de vocês podem relacionar com eventos históricos do passado. Eventos históricos do passado. Primeira, Segunda Guerra Mundial, as guerras napoleônicas, a Guerra de Yom Kippur, né? Qualquer guerra que tenha acontecido. Mas é interessante que vocês escrevam temas de caráter contemporâneo, que sejam contemporâneos, né?
de até 2.600 palavras. Vocês receberam um e-mail meu ontem ou anteontem, agora não me lembro, encaminhei para vocês porque eu escrevo no Diário de Santa Maria, né, o jornal daqui de Santa Maria. Vocês devem ter recebido, né? Que foi a terceira parte a respeito da nova era das relações internacionais. Vocês viram o texto? Vocês leram o texto? É mais ou menos naquele formato, 2.600 palavras, um texto de caráter informativo, formativo, opinativo, né? Eu quero que vocês utilizem a criatividade de vocês. Eu quero colocar vocês para escreverem. Além da exigência que eu quero que vocês leiam os textos da nossa disciplina, eu quero que vocês escrevam bastante. Então, além da prova de 5 questões, além do portfólio, que vocês vão estar praticamente escrevendo ao longo de toda a disciplina, nos 14 encontros, já que a 15ª vocês não farão, sim, nesse sentido, de caráter bastante ensaístico. Se vocês me permitirem, vamos... deixa só um minutinho, Pedro Internacionalista. Eu vou abrir aqui rapidinho, pelo menos colocar o início do meu texto lá. Para vocês terem uma ideia, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês podem me mandar um e-mail, tá bom? Perguntando. Vou pegar aqui a parte 2. Vocês já leram a parte 3, né? Vou começar só o comecinho aqui. Vamos lá. Então aqui coloquei o título, vocês vão colocar um título, né, para o que vocês vão definir, né? E aí vem lá, o que eu escrevi na parte 2. Depois, se vocês quiserem, eu posso encaminhar essa parte 2 depois da parte 1. Né? Espero que vocês não fiquem constrangidos de eu ficar encaminhando coisas minhas, né? Pode compartilhar coisas minhas também. Bom, pessoal, olha lá que interessante. Então, a parte 2, também um texto de 2.600 palavras. Né? Nova Era das Relações Internacionais, parte 2. Eu começo, então, claro que eu vou tratar do tema da Ucrânia, mas eu começo o texto falando de um tema histórico. Enquanto Napoleão vivia em Elba, seu primeiro exílio, os vitoriosos das guerras napoleônicas reuniram-se em Viena em setembro de 1814 para planejar o mundo de pós-guerra. O Congresso de Viena continuou em reunião durante a fuga de Napoleão de Elba e sua derrota final em Waterloo. Dessa forma, havia necessidade de refazer a ordem internacional. Após o Congresso de Viena, a Europa gozou de mais longo período de paz que jamais teve durante 40 anos. Que jamais teve. Durante 40 anos não houve uma guerra sequer entre as grandes potências, aí depois eu sigo. Né? Se vocês quiserem, eu posso encaminhar esse texto também, para vocês terem uma ideia, né, modelos, em relação a esse exercício, essa avaliação que eu quero que vocês façam. Tá, pessoal? Então, os três instrumentos avaliativos da minha cadeira, vai dar, então, 30, né, dividido por 3. Né? É interessante que vocês façam todas as questões, tanto as provas quanto o portfólio, e principalmente esses 5 textos, cada um vale 2 pontinhos. Tá? Essas 2.600 palavras. Repetindo, pessoal, da aula 1 a 5, um texto, encaminho para o meu e-mail, da aula 5 a 10, 2 textos, e da aula 10 a 15ª, mais 2 textos. Tá? Para dividir bem a questão da produção desses textos. Pessoal, vocês fazendo uso de fonte, né, bibliográfica, colocar ao final do texto, de onde que vocês tiraram, né, as citações, as partes que vocês inseriram no texto de vocês. Mas são, como disse aqui o nosso colega, texto de caráter ensaístico, texto de caráter informativo, texto de caráter opinativo. Tudo bem? Acharam interessante esse instrumento de avaliação, até para vocês também colocarem um pouquinho da opinião de vocês, a visão de vocês em relação às relações internacionais. E Pedro e Marina, obrigado por terem gostado. O que eu acho interessante? Talvez já provocou um pouquinho vocês, principalmente a questão daquela pergunta que eu fiz. Por que a guerra acompanha a história da humanidade? Né? A questão de cenários geoestratégicos seria um bom tema para vocês, talvez, escreverem, colocar 2.600 palavras a respeito dos 3 cenários geoestratégicos, definir qual cenário geoestratégico é o mais adequado para as relações internacionais. Então, é uma forma de vocês também colocarem as suas palavras, a sua visão a respeito disso que eu acabei de falar, mas é claro, é uma sugestão de tema, é uma sugestão temática para vocês pensarem da aula 1 à aula 5, tá bom? Muito bem, vamos prosseguir mais um pouquinho, pessoal, 15 horas e 27 minutos, esses são os três instrumentos avaliativos.
Vamos aqui, então, definir como que vai ser, mais ou menos. Obrigado, Yuri. Muito bom. Vai ser legal vocês fazerem isso. Já praticando, né, Yuri? Praticando a escrita, a leitura, né? É uma forma, eu acho, muito interessante, já desde o início, desde o princípio do curso, vocês já fazerem exercícios dessa natureza, desse tipo, né? Bom, pessoal, as nossas aulas, como vocês acabaram de perceber, são aulas expositivas, são aulas dialogadas. Eu quero que vocês participem bastante, dialoguem bastante. Eu acho que nós vamos ter que ampliar o tempo de aula, né? Já senti isso já no primeiro dia de aula. Isso é muito bom, isso é muito positivo, né? Porque já que a nossa aula é EAD, eu quero que vocês também participem, se engajem bastante, se motivem bastante na nossa aula. Como vocês já perceberam, eu faço muitas questões provocativas, eu faço muitos questionamentos, né, eu tento estimular muito a questão da dúvida. Porque a universidade, ensino superior, não é questão de criar dogmas, certezas. Na verdade, é estimular dúvidas, criar dúvidas, estabelecer incertezas de pensamento. E esse é o meu propósito nos nossos encontros, nesses 15 encontros, gerar sempre provocações, estimular debate, estimular reflexão, estimular bastante provocação em relação aos temas que nós teremos ao longo da nossa disciplina. Vocês vão perceber que muitas vezes eu não vou me posicionar a favor de X ou Y. Eu posso até falar, não, talvez isso seja o mais adequado, mas eu sempre vou estar não querendo aqui criar o jogo da discórdia, né, lá Big Brother, mas é sempre tentando instigá-los a pensar, a refletir em relação a essas minhas provocações. Sempre no início de aula, eu faço uma leitura de um texto de minha autoria para gerar uma provocação para o início da nossa aula, né? Isso vai ser sempre feito nos nossos encontros. Vocês vão perceber também que uma outra peculiaridade a minha característica como professor é sempre estar dialogando com outros campos de saber, que se ensinam sociologia, antropologia, política, e um outro instrumento que eu tenho utilizado muito nas últimas disciplinas, principalmente com seus alunos, os seus colegas veteranos, a questão da psicologia. Eu gosto de utilizar muito a psicologia também nas relações internacionais. Vocês vão perceber isso também em alguns dos nossos encontros na nossa disciplina de introdução aos estudos das relações internacionais. O que é isso aí, professor, esse negócio de estudos da NASA? O que você quer dizer com isso? Pessoal, eu vi um estudo da NASA muito interessante, que ele diz que as pessoas, a maioria das pessoas, só aprendem sobre línguas ou qualquer outra coisa na nossa vivência, na nossa experiência, né, humana, através de 3 instrumentos. Primeiro, a motivação, vou colocar aqui. Segundo elemento, para você aprender sobre qualquer coisa, o interesse. E o terceiro elemento, a repetição. O que diz esse estudo da NASA? A pessoa, então, para aprender sobre uma determinada coisa, ela precisa estar motivada, muito motivada para aprender sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado tema. Ela tem que estar interessada. E o terceiro elemento, que o estudo da NASA diz, é a respeito da repetição. Quanto mais eu repito, melhor eu fico. Foi isso que eu quis dizer também em relação à escrita e à leitura. Quanto mais eu leio mais rápido. Quanto mais eu escrevo, melhor eu escrevo. E é isso que eu quero estimulá-los na nossa disciplina de introdução ao estudo das relações internacionais e depois nas demais disciplinas que eu for lecionar para vocês, né, na trajetória de vocês, nesse curso de relações internacionais, né, aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Então, o estudo da NASA é uma forma também que eu gosto de utilizar no ensino e aprendizagem, né? É claro, motivação e interesse é muito subjetivo, depende muito de vocês, mas eu vou tentar, na medida do possível, sempre estar instigando todos vocês a estarem motivados e interessados na minha disciplina, né, principalmente nos temas que nós trataremos ao longo dessa disciplina. E a questão da repetição, nesse estudo da NASA é interessante, que eles dizem o seguinte: quanto mais a pessoa é capacitada, mais hábil, ela aprende mais rápido, com menor número de repetições. Às vezes a pessoa talvez não esteja tão interessada e motivada, ela vai depender de maior número de repetições, né? E esse é um estudo bastante interessante, que eu gostei muito, né, de ler, né, principalmente em relação à questão neurolinguística, neuropedagógica também, né? E esses são 3 instrumentos que eu acho que são interessantes, formidáveis para a gente perceber de como que é esse processo de ensino e principalmente de aprendizagem, né? Então, só para enfatizar, os materiais didáticos serão disponibilizados no ambiente mudo,
Eu acrescentaria, né, não está aí escrito, mas também vou encaminhando para o e-mail de vocês, constituindo-se de vídeos, artigos e outros indicados pelo professor. As atividades práticas semanais, como eu disse para vocês, são, né, através do portfólio, constituem um importante recurso para fomentar a aprendizagem ativa, que é isso que eu quero que vocês tenham, essa aprendizagem ativa e propositiva, vocês estarem estudando em casa, pesquisando em casa, né, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e consolidação de das competências a serem verificadas por meio das atividades avaliativas. Pessoal, quanto mais repetição, melhor, tanto na leitura quanto na escrita. É isso que eu quero instigá-los nesta disciplina em especial. Encerrei aqui, então, a minha fala em relação ao plano de ensino. É basicamente isso que nós teremos nessa disciplina. Falamos sobre instrumentos avaliativos, falamos sobre o cronograma, a forma como eu instrumentalizo a minha operacionalização didático-pedagógica, né, os temas que nós trataremos. Fiz, então, aquela pergunta do início da aula, né, e agora eu também gostaria novamente, pessoal, de convidá-los para seguir o meu canal no YouTube. Não sei se vocês viram a mensagem que eu deixei para vocês. Gostaria, então, de estar encerrando a aula de hoje, já vou encaminhando um e-mail para vocês, né, em relação a todos aqueles temas que eu prometi, né, de entregar para vocês. Vamos ver o meu vídeo, nada egocêntrico da minha parte, né, mas vamos dar uma olhada no meu vídeo lá, que é uma mensagem que eu fiz para vocês. Já perceberam também que eu sou péssimo em piada, né? Piadinhas ridículas, né? Trocadilhos ridículos. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo que eu fiz para vocês, com um sorrisão aqui, bonitinho. E aí vocês vão ver. Vamos lá. Tudo bem? Tudo tranquilo? Uma mensagem que eu dedico em especial aos calouros do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Não podemos esquecer que há alguns predicados gerais dos intelectuais: curiosidade, inquietação, inconformismo, disciplina criativa, independência de julgamento, honestidade científica e etc. Outros próprios ao ramo das relações internacionais, gosto pelas relações interculturais, aceitação do outro, do diferente, humanismo exacerbado, aptidão ao aprendizado de idiomas, paixão pela geografia em todos os seus aspectos, física, econômica e humana, e considerar que o mundo é sua casa, e que antes de sermos nacionais, somos parte do gênero humano. É sobre esse alicerce que deve ser construída uma formação sólida, que permita ao internacionalista não ser somente um ser adaptado ao mundo, mas ser um ator capaz de participar da construção desse mundo. É isso aí, uma excelente semana para todos nós. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da mensagem. Foi interessante. Tem que aproveitar, né? Hoje é dia 13 de abril, Dia Internacional. Desculpa, é o debate de ontem que eu participei. Muito bom. Bom, pessoal, essa foi a mensagem, então, para vocês, né, para essa semana que vocês tiveram. Hoje encerra, né, a semana, amanhã já é sexta-feira santa. Vou fazer o seguinte, então, pessoal. Vou fazer a chamada, né, até para ver a presença de vocês. Alguns alunos já saíram, mas é interessante que eu faça a chamada para até conhecê-los, e depois fiquem até o final. Vou fazer o sorteio de 2 livros de minha autoria, né, A Tragédia da Política, Relações Internacionais, foi um livro que eu organizei, né, e é interessante que esse livro, que eu espero que seja uma série de textos, de livros, né, a respeito de grandes personagens da história das relações internacionais. Aqui, então, nesse livro, que tem a apresentação do professor Tiago Rodrigues, ele fez o prefácio, eu faço a apresentação, foram discutidos sobre o rei Ricardo II, o rei inglês, né, os federalistas nos Estados Unidos, a Era Meiji no Japão, o Solano Lopes no Paraguai, então, de diversas partes do mundo, né, pessoal? O Muhammad Ali no Egito e o José Bonifácio no Brasil. Tá? Então, vão ser 2 livros de minha autoria, organização minha, com participação de vários autores, né? E depois os contemplados, depois encaminham um e-mail para mim, passando um endereço. Acredito que vocês já estejam, um monte de vocês, claro, estejam aqui em Santa Maria, mas de qualquer forma, eu encaminho pelo correio, ou alguma outra forma de fazer o encaminhamento desses 2 livros para os 2 contemplados. Tá bom, pessoal?
Então, vamos lá, a chamada. Deixa eu ver se eu deixei aberto até. Tá aberto. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho. Olha a fotinha de vocês. Vamos lá. Tem que fazer aqui, pessoal. Só um minutinho. Vocês vão ver eu fazendo isso aqui. Vamos lá. Nova. Brecho. Só um minutinho, pessoal. Aula 01. Exemplo assim. Conseguindo visualizar, né, pessoal? Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vamos à primeira aluna. Alice. Presente. Maravilha, Alice. Obrigado. Aline. Presente. Amanda. Aqui. Ana Beatriz. Não. Ana Júlia. Professor, Pois não. é a Anaís, é porque meu nome nunca escreve com acento nos sistemas, aí eu só pra te falar como é que fala. E eu tô presente. Tá. Anaís. Isso. Tá, perfeito. Obrigado, Anaís. Anaís. Anitta. Presente. Arthur. Opa, eu. Maravilha. Bernardo. Presente. Bianca. Presente. Carolina. Não. Cauê. Davi. Presente. Maravilha. Eduarda. Presente, professor. Eduarda Bedin. Não. Elisa. Eu. Emily. Aqui. Everton. Não. Gabriela. Presente. Maravilha. Indara. Perdão. Isabela. Presente. Isabelle. Presente. João Lucas. Presente. João Victor. Presente. Larissa. Presente. Laura. Presente. Laura Nascimento. Presente. Lívia. Presente. Lívia Venturini. Presente. Liz. Não. Luana. Não. Lucas. Lucas Bernardi. Lucas Conce. Presente. A Luísa. Não. Manuela. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Clara Charão. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Ela tá no chat, professor. Ela não respondeu? Tudo bem. Marina. Mel. Presente. Pedro Augusto. Presente. Pedro Henrique. Presente. Pedro Henrique. Presente. Nossa, são 4 Pedros. Pedro Paulo. Presente. Pois Professor, a Ana Júlia, mais cedo ela estava até participando Aham. da aula, mas acho que ela saiu agora há pouco. Tá, deixa eu voltar lá então, cara. Valeu por ter informado. Tá até no chat lá em cima ela respondendo as coisas. Show. É Ana Júlia Freita Gomes, né? Isso. Maravilha. Obrigado por ter me informado. Valeu. Vamos voltar aqui. Então, foi uma sequência de Pedros, né? Raul. Presente. Juan. Presente. Sabrina. Presente. Sofia. Presente. Suelen. Presente. Thalita. Presente. Tiago. Presente. Thor. Presente. E o Yuri. Presente, professor. Maravilha. Obrigado, pessoal. Só então um instantinho. Coloquei aqui a aula 1, coloquei a presença de todo mundo. Show de bola. Vou salvar aqui, então.
Manivela tocando. Ah, tudo bem, Maria, tranquilo. Maravilha. Eu dei presença, Maria, ou não? Senão depois eu vou ter que rever. Ah, sim. Deu. Show. Vou fechar aqui a apresentação. Bom, vamos então ao sorteio e encerrarmos o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado da disciplina, do nosso primeiro encontro. Semana que vem, então, já encaminho para vocês, já hoje, né? Já vou encaminhar para vocês tanto a gravação, já vou deixar disponível também a gravação no meu canal, e depois eu faço tudo isso aí que eu tinha prometido para vocês. Bom, então, no meu emprotei aqui, vou abrir, tem os papeizinhos de vocês, os 53 alunos, vou sortear, então, a primeira pessoa aqui. Ai, por que eu fechei, né, cabeçudo? 45. 45. Vamos lá, então. Vou ter que abrir de novo a chamada para ver quem que é o 45. Deixa eu abrir aqui de novo para vocês verem, né? Cabeçudo. Vamos lá, só um minutinho. Portal do professor. Só um minutinho. Vamos dar uma olhada. Quem que é o 45? É o Pedro Paulo Carreiro Zechinelli. Está presente? Toda a minha sorte desse ano já foi embora só nesse sorteio. Maravilha, Pedro. Parabéns. Depois deixa eu anotar aqui, né, para não esquecer. Valeu, professor. Só um minutinho. Depois me encaminho e-mail lá passando o endereço, tá bom, cara? Beleza, beleza. Maravilha, só um minutinho. Deixa eu anotar seu nome aqui para não mandar para o Pedro errado. É o Pedro Paulo, né? Isso. Pedro Paulo. Depois eu faço uma dedicatória também, tá bom, querido? Eu agradeço, professor. Pedro Paulo. Vamos então agora para a segunda sorteada. É a pessoa com o número, nossa, lá no final, 51, boa ideia. 51 é a Thalita Nascimento. Ela está presente? Sim. Maravilha, Thalitas. Parabéns. Obrigada. Então, também vou fazer a dedicatória para você, depois encaminho para o meu e-mail, né? O Tá bom, endereço, obrigada. e encaminho para vocês. Foram os primeiros, então, contemplados dos dois livros aí, A Tragédia da Política. Depois, quando tiverem, depois de fizerem a leitura, né, quando tiverem tempo de fazer a leitura, depois vocês me dão um feedback que vocês acharam, tá bom? Thalita e Pedro. Vou fechar aqui, então. Apresentação. Sim, pode deixar, vou fazer bastante. Teremos bastante sorteios ao longo do semestre letivo. Olha o Pedro aqui, pessoal. Pessoal, gostei demais da aula, do nosso encontro. Foi muito legal esse nosso primeiro encontro, essa nossa primeira aula. As nossas próximas aulas serão um pouco mais longas, né? É pedrofobia. Gostei demais. A gente se vê, então, somente agora no dia 28, daqui a 14 dias, a gente conversa, tá bom? E é isso aí, então, pessoal. Obrigado. Até a semana que vem. Vou encerrar aqui a gravação. Até a semana que vem, daqui a 2 semanas, e a gente conversa, tá bom? Valeu pela aula aí. Espero que vocês se mantenham motivados, entusiasmados aí pelo curso, pela disciplina. Só encerrando a gravação. Valeu. Obrigado, pessoal. Aproveitem.